Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio para mim, mais uma vez, poder estar com vocês nesse tempo, nesse dia, ou qualquer dia em que você esteja assistindo esse vídeo, estudando a Palavra de Deus. E nesse momento eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Romanos, estaremos estudando o capítulo 6, versículos de 1 a 14. Paulo aqui fala, livre do pecado pela graça. E o texto diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como um instrumento de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Que Deus abençoe essa palavra lida. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de podermos estudar a Tua palavra. Pedimos a tua direção, a tua unção no estudo que estaremos realizando nesse momento, ó Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações pela sua palavra. Senhor, queremos te pedir o pleno conhecimento, o pleno entendimento da tua palavra. Nessa passagem tão importante, Senhor, quando aprendemos aqui o verdadeiro significado da graça, ó Pai, não uma graça barata, mas uma graça verdadeira, uma graça que custou a morte do seu Filho na cruz do Calvário para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ser livres. Ó Deus, fala aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós estamos estudando hoje, ele pode ser dividido. E a primeira divisão que nós podemos fazer é do versículo 1 e 2, quando Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Essa parte aqui, ela vai falar justamente aos nossos corações com relação à vida do crente. Nós, enquanto crentes, pecamos? Sim, pecamos. Mas, irmãos, é diferente você ter uma vida de pecado, você continuar pecando indiscriminadamente, sem nenhum temor, sem nenhuma reverência. Entenda, pecarmos não faz com que nós venhamos a perder a salvação. Mas a Bíblia vai falar o quê? Que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o homem velho já passou e agora tudo se faz novo. Então, uma das formas de evidenciarmos a salvação é a renovação da nossa vida. Aqui nesse capítulo também, Paulo, nesse mesmo texto que estamos estudando, Paulo fala também dessa questão da renovação. Mais à frente a gente acha que
não é esse texto, mas ele considera, o versículo 11, por exemplo, ele fala: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Cristo Jesus. Então, como pode eu ter uma nova vida, eu viver uma novidade de vida, sendo que eu ainda vivo lá pecando indiscriminadamente? Porque aqui Paulo, se nós lermos a partir do versículo 20 do capítulo 5, observe o que fala, veja a sequência do texto. Né? Sempre falamos que a carta, ela não tinha essa divisão de versículo, ela não tinha divisão de capítulo. Então, lendo diretamente, olha como fica o texto. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, no capítulo 6 aqui, dentro dessa continuação da carta, o que Paulo está fazendo? Ele está levantando algum questionamento, algum posicionamento e que ocorria naquela época e que muitas das vezes ocorre até mesmo nos dias de hoje. Porque se eu pecar, eu não perco a salvação. E se onde abundou o pecado, então, ou seja, quando eu peco, superabunda a graça, então eu vou pecar para que a graça de Deus seja manifesta, para que todos possam entender e ver a graça de Deus? E Paulo vai responder: de forma alguma. De forma alguma. Por quê, irmãos? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, a primeira parte, Paulo vai combater essa ideia. Depois, no versículo 3, Paulo vai falar, dando a base, a razão pelo qual o crente não pode viver pecando. Então, nos versículos 3 a 5, Paulo fala o quê? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Portanto, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aqui nós vemos Paulo falando, né, qual é a base, a razão pelo qual o crente não pode viver pecando? É porque morremos com Cristo. Quando somos batizados, o que significa o batismo? Ele simboliza os atos redentores de Cristo. A imersão é a morte. Quando nós imergimos na água, nós estamos simbolizando que nós morremos para o mundo. Não é? Submersão é o sepultamento, quando estamos, né, embaixo da água, nós dizemos que estamos sepultados, e quando somos emergidos, a emersão significa ressurreição. Abrindo um parênteses aí e passando uma doutrina batista, por que nós batistas primamos pelo batismo por imersão? Fomos os primeiros, né, da igreja dentro do cristianismo a fazer o batismo por imersão. Primeiro porque entendemos que o batismo de João Batista era um batismo por imersão, porque o texto diz que Jesus entrou, depois Jesus saiu. Por que Jesus entraria no Rio Jordão? Para ter água aspergida, ou para ter, né, a sua cabeça ali apenas molhada, ou receber um pouquinho de água ali no seu rosto. Então Jesus entra ali dentro da água porque João está, né, ele vai passar pela imersão, simbolizando ali a imersão, e ele vai simbolizar a submersão, ou seja, está totalmente ali, né, embaixo da água, e ele vai simbolizar a imersão. E aqui esse texto, novamente, nós podemos entender o batismo pela imersão, porque Paulo vai dizer que nós, ou porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Ou seja, de que forma? Como é que recebendo água, irmãos, só na cabeça ou no rosto, estaríamos simbolizando isso? Por isso o batismo por imersão, porque estamos aqui simbolizando, não é, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Então o batismo simboliza isso. A imersão, morreu. A submersão, foi sepultado. Você conhece alguém que é sepultado só com um pouquinho de areia na cabeça?
ou com um pouco de areia jogado no rosto? Não. O sepultamento é você estar completamente debaixo da terra. Isso significa o sepultamento. E aqui ele está falando, fomos sepultados com Cristo. Então é a submersão e a imersão, que é a ressurreição. Podemos fechar os parênteses, está aí, né, uma doutrina batista, que é o batismo por imersão. E se alguém te questionar, por que vocês não fazem o batismo por aspersão ou, né, o outro batismo, agora eu esqueci o nome. Por que vocês não fazem assim, dessa forma? Vocês fazem o batismo por imersão. Você pode utilizar esse texto aqui, não é? Capítulo 6 do livro da Carta de Paulo aos Romanos, versículo 3, 4 e 5. Paulo vai nos dar 3 ações a partir do versículo 6 para termos vitória. Quais são elas? Versículos 6 a 10. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, nós sabemos que a morte, não é saber que nós já morremos com Cristo para o pecado e a morte não tem mais domínio sobre nossa vida. Versículo 11, também é mais uma ação, porque nós nos consideramos mortos para o pecado, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Versículo 12, é uma oferta. Não reine, portanto, o pecado em vosso coração mortal, de maneira que obedeçais às paixões, nem ofereçais cada um os membros de seu corpo ao pecado. Então não ofereça como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E por último, ele vai dizer, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então, como, irmãos, que nós podemos ter, sabendo ali, né, versículos de 1 a 6, nós vamos entender que o crente não pode viver pecando, nós vamos entender a base, a razão pelo qual o crente não pode viver pecando. E como que nós podemos viver vencendo o pecado, se o nosso corpo é mortal, se o nosso corpo é corruptível, se Paulo mesmo vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal ele está sempre diante de mim. Aí eu gostaria até de fazer uma pergunta a você. Quando Paulo diz, o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal está sempre diante de mim, você entende o que nesse texto? Que Paulo vive pecando? O que Paulo está dizendo é que a tentação, o pecado, a prova que nós passamos, ela é diária. Diariamente nós somos tentados, nós somos provados. Agora, nós devemos lutar com essas armas que ele mesmo está dizendo aqui, nos considerando mortos, nos oferecendo a Deus em oferta, não é? Ele vai dizer aqui que oferecendo-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Agora, irmãos, nós precisamos entender que nós só podemos vencer essa situação quando estudamos a palavra de Deus. Porque ele vai dizer o quê? O meu povo perece porque não conhece a minha palavra, porque não conhece a palavra de Deus. Então, quando não estamos firmes numa base doutrinária, quando não temos o conhecimento bíblico da salvação, o conhecimento bíblico de como podemos vencer e lutar contra as obras da carne, estamos mais fadados, estamos muito mais suscetíveis a cair diante dos erros e dos pecados. Então, essa é a primeira divisão. Uma outra coisa que nós podemos, uma outra forma de dividirmos esse texto é entendermos que Paulo, aqui nos versículos de 1 a 14, ele está usando 2 metáforas. Como é que Paulo vai responder a essa questão aqui?
permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, para que seja a graça mais manifesta, para que seja a graça mais perceptível a todas as pessoas? Ele mesmo responde, não, de forma alguma. E de que forma? Como é que Paulo, então, ele vai explicar? Ele diz de forma alguma e ele explica isso usando duas metáforas. A primeira metáfora que Paulo utiliza é a da morte e ressurreição. E a outra metáfora que Paulo vai utilizar dos versículos de 15 em diante é da escravidão e da liberdade. Hoje estaremos trabalhando a primeira metáfora, que é a metáfora da morte e da ressurreição. Já falamos bastante aqui, inclusive, a respeito do pecado. A graça, irmãos, ela não nos liberta do domínio do pecado. O cristão, por conta da graça, não nos libertar do domínio do pecado, porque quando nós somos salvos, o que acontece? Nós somos justificados. Então eu sou livre da culpa do pecado. Eu sou livre da culpa do pecado, eu não sou livre do domínio do pecado. O meu corpo ele ainda continua corruptível. Já falamos sobre isso na aula anterior. Se você não pegou, dá uma olhada lá na aula anterior para que você possa entender o que nós estamos falando. Então, o crente, ele não pode permanecer do pecado. O crente que vive pecando, ele é contraditório, ele é no mínimo contraditório. O crente que vive pecando. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Então, como pode eu ser uma nova criatura e eu viver como o homem antigo, como o velho homem? Essa também é sempre um exemplo, uma metáfora que se usa do velho homem e do novo homem. Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos uma nova criatura, um novo homem. E eu não posso ser um novo homem vivendo como o homem do passado. Por isso a gente diz que o crente que vive pecando, ele é no mínimo contraditório, para não dizer outras coisas. Nós precisamos entender, irmãos, o que é tentação e o que é pecado. Os irmãos até desculpem esse exemplo que eu vou dar, mas eu acho ele assim bem interessante. Quando eu era pequena, de 1 até 12 anos mais ou menos, nós vivemos numa casa e ela tinha um sótão, né, no telhado. E o vizinho do lado, ele tinha um pombal, ele criava pombos. E era muito interessante, porque a impressão que nós tínhamos é que o nosso sótão era mais o pombal do que o pombal do vizinho, porque os pombos viviam ali, não é, dentro daquele sótão e na marquise, né, da casa, eles viviam por ali. E era muito comum, era assim, bem repetitivo, uma pessoa ir nos visitar ou nós estarmos passando todo arrumados para ir para determinado lugar e de repente recebermos ali um carimbinho do pombo. Né? O pombo passava e sujava a pessoa, sujava ali a roupa da pessoa ou a cabeça da pessoa. Isso é uma situação. Agora, irmãos, você permitir que o pombo venha e faça da sua cabeça o seu ninho é uma outra situação. Assim é o pecado. Você de vez em quando ser ali provado, cair numa determinada tentação, isso é uma situação. Mas você ficar ali parado, permitindo que o pombo suje você todinho, é uma outra situação. Ninguém vai ficar parado. O que acontecia até com as pessoas que eram mais íntimas? Quando ela passava ali pelo quintal, ela já passava se esgueirando ou correndo até para que ela não viesse a se sujar, né? Não viesse a acontecer alguma coisa dessa. O quintal, estávamos sempre lavando. Ele ficava sujo, mas a gente não ia permitir de que porque ele se sujasse, ele virasse ali então um ponto para que eles pudessem fazer o que eles queriam. Então nós estávamos continuamente, eu lembro que 1 a 2 vezes por dia, nós éramos ali obrigados a lavar aquele quintal, para que não permanecesse ali a sujeira feita por aqueles pombos. Então, dessa forma é a nossa vida. Você acontecer uma coisa esporádica, isso é uma situação. Você viver numa situação de pecado é outra situação. É um outro ponto.
E a tentação, o que é? A tentação nós passamos por ela todo dia, irmãos. Eu posso passar o dia sendo tentada a brigar com alguém. Entendeu? Me desentendi ali, me chateei com alguma coisa que a pessoa falou. E eu posso passar o dia sendo tentada a escrever uma mensagem ou a ligar para aquela pessoa e falar, não é, umas poucas e boas, como nós dizemos. Isso é ser tentado. Eu posso ficar ali até criando na minha cabeça o que eu deveria responder àquela pessoa. Satanás vai ali botando aquilo ali na minha cabeça. Agora, pegar o telefone, ligar e responder é uma outra situação. Você passar na rua, sendo casado, ver uma pessoa, seja homem ou mulher, e você achar aquela pessoa bonita, isso é uma situação, você está sendo tentado. Agora, você ir atrás, querer o telefone, ligar, é outra coisa. Então, ser tentado é uma situação. Agora, você ceder à tentação é uma outra coisa e nós precisamos entender isso. Porque algumas pessoas às vezes oram dizendo, Senhor, perdoa porque pecamos continuamente, pecamos a todo instante em pensamentos, em atos e ações. Não, irmãos, que crente é esse que peca a todo segundo em pensamentos, atos e ações? Precisamos entender isso aí. Não é dessa forma. Você pode ser tentado em pensamentos a todo instante. Agora, você transformar esse pensamento em ato, né, em ação, já é uma outra situação. Por quê? Porque nós já morremos para o pecado. Nós morremos para o pecado juntos com Cristo. Quando Cristo morreu ali na cruz, pelos pecados que nós havíamos... que o povo do passado, antes de Cristo, havia praticado, pelo pecado daqueles que estavam ali praticando e pelo pecado daqueles que haveriam de vir, que somos nós, ele morreu por todos os pecados que eu já cometi antes de ser salva, antes de ter a Cristo como meu único e suficiente Salvador, pelos pecados que hoje eu pratico e pelos pecados que eu ainda irei praticar. Mas ele pagou por todos esses pecados. Então, esse pecado, a culpa desse pecado, ela não tem mais domínio sobre mim. E eu preciso entender que eu morri com Cristo no pecado e eu ressuscitei para Deus numa nova vida, como uma nova criatura. Nós fomos crucificados com Cristo para vencer essa nossa natureza subjugada. Por isso que você não pode viver pecando em pensamentos, atos e ações. Por isso que não existe. Isso é uma rimazinha aí, virou uma oração que realmente ela não condiz, irmãos. Por quê? Porque nós fomos crucificados com Cristo para vencer essa natureza pecaminosa. Então, do momento que você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, você ainda está sob o domínio do pecado? Está. Mas mais forte, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, maior é Cristo que está em você do que o pecado que está no mundo. Isso é uma coisa que precisamos entender. Ao sermos tentados, não existe pecado, irmãos. Eu realmente assim, eu não vou conseguir resistir a esse pecado, a essa tentação. Eu sei que nós caímos muitas das vezes, mas não vai com esse pensamento de que determinada tentação é impossível resistir, porque não existe isso, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Cristo já venceu o pecado. Agora, para nós termos, irmãos, vitória sobre isso, eu até anotei aqui a questão da novidade de vida, né, que está aqui no versículo 3, porque ele diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É novidade de vida. Novidade de vida. E nós precisamos ter 3 atitudes diárias, irmãos, para que possamos vencer o pecado. O primeiro é ter conhecimento
é saber, é entender. E aí eu queria até que você anotasse aí na sua Bíblia, não é? 3 atitudes diárias, para que possamos vencer, para que possamos ter essa novidade de vida. Anote aí que a primeira é saber e anote quantas vezes eu vou estar repetindo aqui que Paulo vai usar a palavra saber, ignorância, sabendo, né? Ele vai usar o verbo saber. Vamos ver aqui, ó, no verso 3, Paulo vai perguntar aqui: ou porventura ignorais, ou seja, ou porventura vocês não sabem que todos nós fomos batizados com Cristo na cruz. O versículo 6, Paulo vai dizer, sabendo isto, que foi crucificado. Versículo 9, Paulo vai dizer, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado. E no verso 16, que nós não estamos estudando hoje, mas Paulo também fala, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Ou seja, Paulo vai estar falando aqui várias vezes que sem entender nós caímos no misticismo. Por que é tão importante você estudar a palavra de Deus? Você entender as doutrinas para que você não caia no misticismo. Porque o domínio do pecado sobre mim, né, para que o domínio do pecado sobre mim ele seja destruído, eu preciso ter conhecimento da palavra de Deus. Senão eu vou pensar isso, que a todo instante eu peco em pensamentos, atos, em ações, e aí eu vou pensar, para que eu vou resistir se realmente eu vou cair? São essas questões. Nós precisamos então ter pleno conhecimento da palavra de Deus. Da mesma forma que a morte, o pecado não tem domínio sobre Cristo. E ele diz o que aqui? Para que nós... Olha o versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, então nós somos unidos na semelhança da morte de Cristo. Certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Grave esse versículo, sublinhe esse versículo, porque Paulo está dizendo que da mesma forma que a morte... o pecado não tem domínio sobre Cristo, e ele está falando aqui que nós somos mortos e ressurretos à semelhança de Cristo. Então o pecado também não tem domínio mais sobre a sua vida. O seu corpo é corruptível, você é tentado, você é provado, mas o pecado não tem domínio mais sobre a sua vida. Não é mais como quando você não era crente. Não é mais como quando você... Crente não, quando você ainda não tinha aceitado Jesus Cristo como seu Salvador. Porque crente, a Bíblia diz que o diabo né? E ele até treme diante da palavra de Deus. Só que ele não aceita Cristo como seu Salvador. A segunda atitude é tomar posse da vitória. Então ele vai dizer, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E a terceira atitude está aqui nos versículos 12 e 13. Ele vai dizer... Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Não tem, irmãos, não tem como o pecado reinar em nossa vida. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então é isso, não é a terceira forma. Primeiro é ter conhecimento. Segundo, tomar posse desse conhecimento, tomar posse dessa vitória. Eu estava até ouvindo o sermão do pastor Nicodemos e ele estava falando, né, que algumas denominações, né, mais coisas falam assim, toma posse da sua bênção. Então, irmãos, isso aqui é uma posse que nós devemos tomar. Isso aqui é uma bênção da qual nós devemos tomar posse. É ter a certeza da nossa vitória, porque em Cristo nós morremos e ressuscitamos, e o pecado e a morte não tem mais domínio sobre nossa vida. O que quer dizer o pecado? O salário do pecado é a morte. Se o pecado não tem mais domínio, a morte também não tem mais domínio. Sabemos que em Cristo nós temos vida eterna, vida abundante. É isso que estamos falando. E o terceiro é nós nos oferecermos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável.
é a graça que me livra do pecado. E aí temos que aprender a viver essa graça em toda a sua plenitude e não uma graça barata, uma graça em que eu continuo pecando sem novidade de vida. Isso é desmerecer. Lembre-se sempre que a sua salvação ela é de graça, mas ela não foi barata. Ela custou muito caro. Ela custou a vida de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês nesse dia e que possamos gozar das mais ricas bênçãos, plenos do conhecimento, não é? Tomando posse dessa vitória dele na cruz do Calvário e nos oferecendo em sacrifício vivo e agradável a Deus. Amém.